Galera do sexto ano, hoje eu juro, hein? É a última aula do módulo 5. Graças a Deus, Pai. No módulo 5, pessoal, como nos outros vídeos, é o conjunto dos números racionais e a representação decimal. Lembra que eu falei para vocês que lá no final, no último vídeo, a gente ia ver ele na forma fracionária? Pois é, chegou a nossa vez, chegou a vez de transformar o número decimal em fração. Primeiro, eu quero que vocês entendam como que funciona essa escala de números decimais, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante, certo? Representação decimal e fracionária. Ó, a unidade a gente representa pelo número 1, isso não tem dúvida, unidade. O décimo, ela é representada pelo 1, que é a unidade, dividido por 10. 1 dividido por 10, 0,1. Então, isso aqui é 1 décimo. 1 décimo, 1 de 10, 1 sobre 10, 1 décimo, certo? O centésimo é 1 dividido por 100. 1, que é a unidade, dividido por 100. E 1 dividido por 100, 0,01. 1, se tem duas casas, ó, décimo, centésimo. Então, 1 centésimo. É isso, é bem tranquilão, né? E o milésimo é 1 dividido por 1000, milésimo, certo? E isso aqui vai dar 0,001. Décimo, centésimo, milésimo. Então, 1 milésimo. 1 de 1000. 1 dividido por 1000. Isso é um milésimo. E o décimo de milésimo? O décimo de milésimo, acredite, tem mais essa casa ainda. Muito pouco utilizado. Raramente utilizado, mas existe essa casa também, que é o 1 dividido por 10.000. Décimo, que é 10, de milésimo, que é 1000. Então, décimo de milésimo. E como que ficaria esse valor? 0,0001. Ó, se a gente lembrar lá na tabelinha do primeiro vídeo, décimo é uma casinha, centésimo 2 casas, milésimo 3 casas, e o décimo de milésimo, 4 casas. Então, nós temos aqui, ó, uma casa, décimo, 2 casas, centésimo, 3 casas, milésimo, 4 casas, décimo de milésimo. Beleza? É isso. Professor, tá, tendo toda essa observação, como é que eu transformo um número decimal em fração? O método prático é o seguinte, ó, nós temos aqui o 0,5. Quantas casas depois da vírgula? Uma só. Então, nós vamos pegar o número inteiro, que é o 5, e dividir por 10. Porque uma casa só, a gente divide por 10. O 0,75 tem quantas casas depois da vírgula? 2. Então, nós vamos pegar o 75 e dividir por 2 casas por 100. E o 0,004? Como é que a gente vai fazer isso? Quantas casas depois da vírgula? 3. Se é por 3, a gente vai dividir por 1000. Então, vamos pegar o 4 e dividir por 1000. E por último, o 0,003. Quantas casas após a vírgula? 4. Se tem 4 casas, nós vamos dividir por 10.000. Então, isso aqui vai ser 3 dividido por 10.000. Ó, se fizerem associação, uma casa depois da vírgula, 1 zero. 2 casas depois da vírgula, 2 zero. 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. 4 casas depois da vírgula, 4 zeros. Então, 10, 100, 1000 e 100.000. E 10.000, perdão. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Se eu tiver um número decimal com uma casa só depois da vírgula, divide ele por 10. 2 casas depois da vírgula, divide por 100. 3 casas depois da vírgula, divide por 1000. 4 casas depois da vírgula, divide por 10.000. Beleza? Então, vamos lá. E mais um exemplo. Ó. Aqui nós falamos de transformar um número decimal em fração. E uma porcentagem? Qual que é a representação dela em fração e qual que é a representação dela em um número decimal? Então, nós temos isso também. A porcentagem. Como que eu represento ela na forma decimal, na forma fracionária? Lembra que eu falei para vocês
lá no vídeo 1, que a gente ia estudar um pouquinho mais para frente sobre isso. E lá no vídeo 1 eu falei o seguinte, sempre que nós temos uma representação de porcentagem, é uma fração que o denominador é 100. Quem que é o denominador? O denominador é o número de baixo de uma fração. Vamos ver na prática como é que fica isso. Ó, passei um exemplo para vocês. 30% significa 30 de 100. Então, 30 parte de 100. Isso é 30%. Em fração, fica 30 por 100. Olha onde está o nosso denominador aqui, ó. Então, quando eu estou falando em porcentagem, eu estou falando em um valor dividido por 100. No caso aqui era 30%, então é 30 por 100, 30 dividido por 100. E como que eu chego nesse valor? Na representação decimal. A representação decimal é só fazer a divisão de 30 por 100. Nós vimos lá no bloco anterior que quando eu tenho 2 zeros, eu tenho que andar 2 casas com a vírgula. Se fosse por 10, o que eu ia fazer? Ia andar uma casa com a vírgula, certo? Se é por 100, eu tenho que andar 2 casas com a vírgula. Então, isso aqui vai ficar vírgula 30, ou seja, 0,30. Se eu quiser simplificar mais, eu posso escrever ele como 0,3. Essa é a representação decimal. Então, vamos lá. Ó. Se eu tiver uma porcentagem, a forma fracionária é só deixar o denominador 100. Então, eu pego o valor que eu tenho. Eu tenho 15%. Como é que eu represento isso aqui em fração? 15 por 100. Como é que eu encontro o valor decimal? É 15 dividido por 100. Se eu tenho 2 zeros, eu tenho que andar 2 casas com a vírgula. Então, vai ficar 0,15. Belezinha? Pessoal, espero que tenha gostado. Ó. Encerramos o módulo 5. Com essa explicação de hoje, é para vocês fazerem a atividade 1, 2, 3 e 4 da página 435. 1, 2, 3 e 4 da página 435. Beleza? Qualquer coisa, entre em dúvida, vamos nos ajudando aí para a gente poder evoluir. Obrigado!